Olá pessoal, tudo bem? Rapaz, opa, voltei, caiu um negócio aqui no chão. Sejam todos muito bem-vindos aos que vão assistir agora, aos que vão assistir mais tarde. Vamos falar sobre direito do trabalho e startups. Deixa eu pegar aqui direitinho e fixar o tema pra gente. É um tema muito bom. A gente vai falar sobre muitos assuntos relevantes e apesar de falar que é direito do trabalho e startups, no fundo a gente acaba falando sobre direito do trabalho e relações societárias diversas, né? Um assunto muito bom, muito atual. O convidado que já está aqui, eu vou adicionar muito do assunto, é um amigo, advogado, professor também, mestre em direito, e tá entrando aí, já aceitei a solicitação dele. Quero dizer a todos que esse tema, quando a gente fala em direito de trabalho e startups, a gente acaba falando de contratos, a gente acaba falando um pouquinho de direito societário, algumas relações contratuais muito específicas, muito especiais, como stock options, vestings, vamos falar de cliff. Vocês sabem já o que é bad liver, good liver. Isso tudo são termos muito pontuais relacionados a startups. Tá demorando, Júlio? Será que tem alguma coisa diferente aqui? Deixa eu chamar o Júlio aqui. Julião, não sei se está acontecendo alguma coisa errada aí. Qualquer coisa eu abri o WhatsApp aqui, você me manda uma mensagem. Mandou de novo. Vamos ver se dá certo. Aceitei a solicitação do Júlio. Então, como eu ia falando, gente, tem muitos termos que são muito específicos, então a gente quase brinca que precisa de um glossário para falar sobre o direito do trabalho aí, relações societárias modernas, e falar em um cara moderno, o Júlio acaba de chegar e agora deu certo a conexão. Júlio Bahia, para quem não conhece, é advogado, professor, mestre em direito, é um colega que eu admiro muito, tem uma advocacia trabalhista e um estudo do direito do trabalho voltado por uma visão bastante moderna, bastante atual do direito do trabalho, e parece muito com a minha maneira de enxergar o direito do trabalho. Eu e o Júlio, a gente, apesar da gente nunca ter feito uma live, sempre que a gente comenta as coisas e conversa, eu percebo que tem uma sintonia de pensamento muito grande, acho que a live vai ser muito bacana. Seja bem-vindo, Julião. Muito obrigado, Rafael. Você está me ouvindo e me vendo aí certinho? Tô sim, Ah, porque para ouvindo e mim lhe aqui vendo. eu não me vejo. Tá dando algum bug aí no Instagram, mas vocês estão me vendo, tá ótimo. Outro dia aconteceu numa live de um amigo a mesma coisa. Vou Mas o te que dar uma importa é se vocês estão me sugestão. assistindo. Vou te dar uma Oi? sugestão que quando acontece comigo eu resolvo dessa forma. Vou te dar uma aula de bug de Instagram aqui. Você sabe o botão de multijanelas do telefone? Você Sei. sabe o botão aí? Aperta o multijanelas e volta para o Instagram. Perfeito. Deu certo? Deu certo. Tá vendo? Uma aula de bug de Instagram, todo mundo que está Saiu aqui, acompanhando a deixa eu live. colocar. Todo mundo que está acompanhando a live Direito de Trabalho e Startups acabou de ter uma aula de bug de Instagram. Quando vocês verem alguém sofrendo aí com um bug de Instagram, já sabe que é só recomendar fazer isso que o negócio volta ao normal. Bem-vindo, Ah, Júlio! perfeito. Ó, uma honra, né, fazer essa live aqui ao seu lado, como você disse. Temos muitas afinidades aí de pensamentos, de maneira de atuar. E para mim é uma grande honra poder dividir esse espaço aqui com você hoje, num tema, né, que pode não parecer tão caro ao direito do trabalho, mas é muito, né? E daí a nossa ideia de trazer isso à tona, de discutir, né, um pouco esse assunto e a interlocução entre os ramos do direito, como eu tenho pregado muito, é cada dia mais relevante. Então, como você disse aí, tem muito termo em inglês, muito termo diferente que muita gente nunca ouviu, pouquíssima jurisprudência, então espero aí que seja um momento rico para todo mundo. É um prazer. Bacana. Então, para a gente começar e para todo mundo entrar no mesmo clima que a gente, vamos falar um pouquinho das startups, né? Vamos dar uma geralzinha de startup, esse projeto. É, o, o Júlio, gente, eu não falei no início,
ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e essa ponte Goiás-Minas é uma ponte sempre muito promissora. Estou fazendo muitos amigos lá em Belo Horizonte. Mas vamos lá. Quando a gente fala de startup, tem uma questão muito curiosa para a gente falar, que frequentemente as pessoas questionam, perguntam, falam, mas essa história de startup, isso é invenção, não é não? Por quê invenção? E por um lado por outro não. E apesar de parecer contraditório, eu explico. Nós não temos uma modalidade societária para startups. Né? Não existe uma previsão legislativa, um tipo societário. É a mesma coisa a gente falar de holding. Né? O pessoal fala, uma holding, qual que é o tipo societário da holding? Não existe tipo societário da holding. Mas assim, o mercado, os negócios, o mundo dos negócios, ele caminha com uma linguagem própria, ele caminha com uma vestimenta própria, já que a gente vai falar de veste mais para frente, ele caminha com uma vestimenta própria. E é muito comum existir jargões, é muito comum a gente estabelecer nomenclaturas específicas dependendo dos ramos de atividade. Então, a holding, quando surgiu, foi para dar aquela ideia de um tipo societário que iria fazer um controle, ou patrimonial, ou administrativo, e dependendo ali do objetivo e do que a holding seria. E a startup, ela vem também com tipos societários já pré-definidos na legislação brasileira, e elas podem ser as mais diversas, normalmente limitadas, não quando iniciam, né, normalmente, mas não só limitada e não necessariamente limitada, podemos pensar em outras formas, outros padrões societários, mas então, seria uma sociedade empresária limitada como outro qualquer, na grande maioria dos casos. Mas aí, de repente, eles classificam esse tipo de empresa como startup. E a partir do momento que existe a classificação, parece que a gente abre a porta de um novo mundo, né? Não talvez um mundo jurídico, mas um mundo empresarial. E o direito corre atrás dos negócios. Então, para a gente colocar muito a galera na mesma trilha que a gente, ou já que a gente está falando de startup, na mesma vibe que a gente, então eu jogo aí para você falar um pouquinho das startups. E detalhe, eu vi que o André chegou aí, o André e eu trocamos uma ideia antes da live, ele falou que está com um parecer a respeito, eu não posso dar muitos detalhes, mas eu vou te ajudar, vou te apertar para nós dois juntos tentarmos chegar em alguns comentários que o André está precisando lá, hein? Uai, e a responsabilidade de tê-lo na audiência já é enorme também, né? Deixa um abraço já aqui para o André, que tem feito um trabalho aí também sensacional. E só complementando o que você já muito bem delineou, Rafa, muitas pessoas pensam assim, olha, startup é aquele ambiente somente de jovens, é aquele ambiente somente em que não existem as regras convencionais. Pode até ser assim no dia a dia, um ambiente mais, vamos dizer, descolado. No entanto, o mundo jurídico, ele está muito e tem que estar muito presente na concepção de uma startup, no acompanhamento de uma startup, e aí entra um pouco do que nós vamos discutir aqui, um pouco, né, dessa interlocução do direito empresarial com o direito do trabalho. Então, a ausência, muitas vezes, de certos cuidados gera, além de prejuízos econômicos gigantescos, né, a pessoa às vezes não tem um contrato de vesting corretamente ajustado ali, perde a participação societária futura, enfim, situações estas que nós vamos tratar mais adiante. E também aqui na nossa seara, né, trabalhista, quando não é muito amarrada a situação, deixa aí um flanco para a Justiça do Trabalho, que muitas vezes, né, aí eu acho que a nossa linha de pensamento é parecida, muitas vezes não é sensível a esse tipo de situação, joga tudo aquela vala comum da fraude, né, isso que eu tenho tentado trazer à tona, que não é bem assim. Então, uma startup tem suas regras comerciais, tem as suas regras societárias, e isso tem que ser digerido, né, e muito bem digerido pelo direito do trabalho, para a gente não ficar com uma pecha injusta, né, de que somos, né, os inviabilizadores de um crescimento ou de um novo modelo de negócio. Não, muito pelo contrário. E a gente estava até conversando, né, Rafa, um pouquinho antes aqui, rapidinho pelo WhatsApp, de algumas poucas decisões que tem, né, e você até me mandou uma que eu tinha visto semana passada, que eu fiz uma live até com a Ana Silva e com o Cássio Moro, especificamente sobre vesting e stock option, e é a única decisão também que eu tenho conhecimento sobre vesting, depois a gente fala dela, e não entra no tema,
vesting propriamente dito, vai somente ali em requisito de relação de emprego e ponto. Então, assim, há uma carência muito grande de aprofundamento do estudo, né, de debates como esse que a gente está tendo. Então, eu queria só chamar a atenção da importância, né, de todos os operadores de direito, nós dois aqui advogados, tratarmos do assunto, né, tanto no mundo acadêmico quanto no dia a dia da nossa atividade enquanto advogados. E aí eu te passo a bola para a gente já ir entrando nos temas. Quando chega um empresário que tem uma grande ideia e uma empresa que vai fomentar o nascimento de um business, né, que talvez essa seja a definição mais simples de startup, normalmente ligada à tecnologia, atualmente ligada à tecnologia, eles buscam, quando possível, e isso está sendo cada vez mais comum, porque no passado existia aquela história do pequeno empresário ele funcionar na tora, né? A gente pensa sempre naquele pequeno comerciante, naquele industrial do fundo de quintal, a gente pensa nessa relação, uma relação ali que o cara vai trabalhando, ele arruma um contador para ajudar ele, e vai que vai, no final do mês ele consegue ganhar mais dinheiro do que gastar e acaba o negócio dando certo. Agora, na startup, e até os jovens empreendedores, os jovens empresários, eles estão cada vez mais conscientes que buscar apoio jurídico desde o início é fundamental. Então é muito comum os jovens empreendedores, ou independente de idade, quem fomenta uma startup, já procurar auxílio jurídico para essa startup. E a gente vai sendo recebido para conversar sobre eles. Até porque eles normalmente nascem ou com uma expectativa muito grande, ou já com contratos de investimentos, contratos de possibilidades de investidores, dependendo das metas que eles atingem, muito significativas. E dentro desse contexto, a história é a mesma. A gente tem para investir o mínimo possível, eu preciso gastar com formalização e burocracia o mínimo possível, porque eu preciso pegar todo o dinheiro, ou quase todo o dinheiro que eu puder pegar, e investir na idealização do negócio, porque é isso que vai fazer aquela empresa finalmente se destacar e, de repente, valer milhões depois de muito pouco tempo, né? Então, esse formato de buscar um auxílio jurídico de imediato e desde o início é uma característica muito peculiar das startups. E isso encontra barreiras muito complexas dentro do direito do trabalho. Que o direito do trabalho é quem vai regular as pessoas que vão estar em torno daquele projeto. Os tipos de relacionamentos que nós teremos, autônomos, terceirizados, empregados, societários e assim por diante. E nesse contexto é que começa a criatividade. A criatividade de buscar condições jurídicas diferentes em que a gente tenha um custo menor, porém com um retorno maravilhoso e que o direito do trabalho nem vislumbraria dar aquele retorno. Esse é o conceito de uma relação jurídica que as pessoas buscam quando estão falando em startup. E isso é muito bom a gente deixar claro no início, para ninguém achar que se está olhando para uma pessoa e falar, vem trabalhar para mim, eu vou fazer uma fraude com você. Não é esse o conceito. O conceito é, cara, eu tenho um negócio muito legal, vamos crescer juntos? 99% das vezes, esse é o conceito da startup. E aí, quando ele senta com a gente começa a enxergar as possibilidades diferentes de relação jurídica. E aí eu começo a entrar no nosso tema principal da nossa live, que é o contrato de vesting, né? E aí eu quero lhe desafiar para, antes da gente falar da vesting na relação de emprego, a gente pensar na vesting naquela situação que não é a relação de emprego, que a gente até foi aqui discutir no WhatsApp, de alguém que vai se aliar àquela empresa como um sócio que não tem ainda cotas societárias, é uma questão muito interessante, mas que pode vir a ter e, ao mesmo tempo, não é empregado. E isso já vai conectar a gente com o segundo tema, antes da gente voltar de vesting na CLT, que é o tema do administrador da limitada, que eu acho que eles vão caminhar bem juntos aí. Sem dúvida. Posso mandar a bola para aqui agora?
E eu estou até rindo aqui do André, que ele comentou aqui que ele deu uma palestra na startup e ninguém tinha o registro formal da sua startup, né? Então ele está brincando que ficou até com receio de não ter ninguém na sala. E aí, vamos partir já de um Ah, exemplo, o André, Rafael. pelo que ele está falando aqui, o pessoal queria suspender os contratos de trabalho, mas para os As MEIs, pessoas não provavelmente. eram registradas. Exatamente. E aí, aí não dá para ter os dois lados, né, da moeda, né? Se não é trabalhador registrado, né, vai cair no Corona Voucher aí, né, como eles apelidaram. Mas enfim, vamos para o vesting. E eu acho que é muitos que nos assistem aqui são do mundo jurídico, né? Então, acho que pegar um exemplo de nós criarmos uma empresa, uma Lawtech ou Legal Tech, que está muito aí na moda, né? E nós não temos uma expertise com tecnologia da informação. Né? Eu até tive um problema aqui no início, você pelo menos me ajudou. E vamos supor que a gente chame um terceiro no mercado, justamente que tenha essa expertise. Só que nós, a princípio, isso não seria a nossa atividade principal, ou a gente não tem capital para investir e contratar esse profissional, que hoje custa muito no mercado. Então, o que, que se faz? Falou, olha, eu e o Rafael aqui estamos com essa proposta de criar uma empresa de jurimetria, por exemplo, e precisamos da sua expertise para captar as informações, para fazer tudo isso. Ao invés de nós te darmos uma remuneração, vamos fazer não uma sociedade de cara, mas uma promessa de sociedade. Vamos pegar aqui num linguajar mais vulgar. E aí vocês vão me perguntar, poxa, mas a gente nem tem uma formalização ainda, o que, que nós vamos fazer do ponto de vista jurídico, aí não só trabalhista, mas isso vai ter a pega, inclusive um caso que a gente brevemente conversou antes, o que, que vai ser um instrumento jurídico muito relevante nesse momento? O chamado MAU, né, o Memorando de Entendimentos, que é um documento, por óbvio, um contrato ou um pré-contrato, independentemente da natureza jurídica, não cabe aqui essa discussão, em que nós vamos estabelecer justamente esses parâmetros, essas intenções, né, os chamados considerandos e as nossas expectativas. E o que é o vesting? É justamente isso. A partir dali, o negócio dando certo, vamos supor, daqui a um ano a gente estabelece um vesting com essa lógica de prazo. Vamos aos termos que o pessoal acha chique, né? Com um cliffing de um ano. Com o cliff de um ano, exatamente. O cliff é a pessoa colabora ali e não recebe durante um ano. Que aí a gente pode ter uma discussão trabalhista muito importante, né? E aí, mas eu estou só me atendo nesse primeiro como a gente está ajustando aqui, mas é exatamente isso. O cliff e é o mais normal, né? Então, nos exemplos até que se dá muito para ser didático, olha, esse profissional aí custaria 30 mil por mês. Então, nesse período de cliff, 12 meses, 360 mil, teoricamente, se eu fosse pagar a ele, uma lógica matemática que muitos fazem até para explicar. Então, olha, Muitas vezes o investimento, né? isso. Eu estou dando só um exemplo antes do investimento, para depois a gente chegar nessa lógica do administrador autônomo, né, que pode ser de uma limitada e que a gente trabalha, às vezes, vê com maus olhos isso como fraude, como você bem disse. Então, o vesting é justamente toda essa construção em que temos ali um ganha-ganha. Eu e o Rafael, na lógica jurídica, com a nossa expertise jurídica, esse colega que convidamos com a expertise da TI, só que sem uma remuneração. Então, esse cara da TI, né, é o nosso funcionário? Não é. Não é. Né? Não é só pela ausência dos requisitos da relação de emprego, que aí a gente vai chegar nisso aí. Mas por quê? Nós estamos ali diante de um tipo de contrato de vesting, de uma promessa futura de sociedade, consolidada no memorando de entendimentos, com regras e com consequências, direitos próprios. Então, quando eu quis dizer aqui antes, e até você bem colocou, Rafael, hoje as empresas já procuram isso, né? E no caso ali específico, a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, que envolvia uma empresa do Thales Gomes, né? Que é até uma pessoa muito famosa, principalmente nas redes sociais. A chave da questão, inclusive do ponto de vista trabalhista, para não ser configurado o vínculo, foi a existência do memorando de entendimentos. Se não existisse esse memorando de entendimentos, não se consolidaria uma inexistente de relação jurídica. E digo mais, ali na situação, a gente vai debruçar mais à frente sobre ela, mas já adiantando aqui, não havia sequer o registro formal, por exemplo, da empresa das quais seriam sócios Júlio e Rafael, e estaríamos trazendo esse terceiro como investidor nessa promessa. Não, nesse caso concreto, ficou provado uma sociedade de fato, o que é mais difícil ainda
né? Eu tive um caso, há 12 anos atrás, eu consegui comprovar uma sociedade de fato, com base em depoimento testemunhal, que a testemunha disse, olha, a minha retirada é 50%. E aí veio o termo, veio o percentual, mas enfim. Então, Rafa, te passa a bola aí até para você complementar, porque o Vest é isso. É uma promessa futura de uma participação societária, o negócio dando certo. Nós três, né, no meu exemplo aqui de Molotech e Legaltech, teríamos uma empresa. Então, esses 360 mil, que eu dei o exemplo aqui, que seria uma remuneração simbólica, né, que poderíamos imaginar, lá na frente seria revertido para ele quanto? Em cotas. Então, faça o famoso valuation, né? Quanto que a empresa vale? Então, seus 360 mil representam aqui tantos por cento de cotas, está aqui a sua parte, vamos seguir, né, a nossa empresa. Então, antes de adentrar na área trabalhista, deixo para você complementar aí, caso queira, algum tema, algum ponto aí do Vest. Não, bacana. E é interessante para a gente acompanhar que isso não precisa ser. Primeiro, não é obrigatório que seja sem remuneração. É bom Sim, lembrar, ele pode ser sem remuneração, mas não é obrigatório. E quando a gente fala em tempo, esse cliffing, que é o tempo mínimo de permanência, ele também pode se desdobrar em outros critérios de alcance de tempo, né? Em que você promete um número de cotas que ele vai poder adquirir, revertendo na remuneração, é uma forma de pagar. Uma outra forma de pagar essas cotas seria efetivamente comprando mesmo, como um direito de compra. Aí a gente já fica muito parecido ali com o stock options, que a gente vai falar dele também. Mas uma forma que, à medida que você alcança o passar dos anos, isso pode ir no sendo adquirido, ou à medida que você estabelece metas, né? De nada adianta a pessoa ficar lá um ano desenvolvendo se a empresa não atingiu os resultados que eram esperados. E esse é o problema, quando alguém não atinge os resultados esperados e aí ele encerra a sua participação naquele empreendimento e ele vai embora sem ser sócio, sem ser empregado e muitas vezes pouco ou não remunerado. E aí começam a surgir os conflitos. O que eu vejo nesse primeiro momento, e aí talvez seja o maior desafio para a gente, Júlio, é esse olhar que nós teremos do Poder Judiciário Trabalhista. E eu venho falando isso há muito tempo, dos desafios de um novo mundo do direito do trabalho, em que esse novo mundo do direito do trabalho, talvez ele precise de um olhar intermediário de novas relações, em que eu exato. entendo que quando eu estabeleço as pessoas simplesmente como empregado ou não empregado, e a dúvida do miolo vai empurrando para uma proteção seletista, eu acabo engessando as possibilidades jurídicas que a gente tem e desprotegendo determinadas relações que não cabem numa CLT, mas que não avança para uma proteção mínima que a gente poderia pensar. Então, ninguém está falando aqui, e isso é importante estar claro, de exploração. Nós estamos sempre presumindo boa-fé na relação, a gente está sempre falando de um diálogo transparente com as pessoas. Não dá para pensar num contrato de vesting para um operacional. Exato. Eu tenho uma empresa de TI, eu vou colocar a secretária da empresa, a nossa Legal Tech, por exemplo, a gente contrata uma secretária para ficar atendendo o telefone e fazendo contatos e coloca ela numa relação de vesting. Não é nada disso. Não é E só me nada. permite, Rafa, complementar esse raciocínio, no sentido de que eu sou, às vezes, até um crítico de alguns pontos da reforma trabalhista, porque tem aquela lógica da hipossuficiência que eventualmente se perdeu. Nessa lógica do vesting, como estamos trabalhando aqui no exemplo, não há hipossuficiência no exemplo dado aqui, por exemplo, né, da situação dada, que é o nosso colega e nosso futuro sócio da TI. Muito pelo contrário, né? Ele detém um conhecimento que é muito mais necessário para o êxito do nosso negócio nesse momento do que nós mesmos. Então, não existe uma hipossuficiência, a princípio, né, como você bem diz, de boa-fé, sequer técnica, muito menos, né, jurídica, enfim, outro tipo de subordinação que se queira hipossuficiência. Em Talvez alguns econômico. casos, econômica. E esse é o problema. As Sim, pessoas olham para uma hipossuficiência econômica ou para uma subordinação econômica e presumem exploração. exato. E, e, e quando a gente fala de startup, essa
hipossuficiência econômica, essa subordinação econômica, aliada a uma genialidade de possibilidade de você fazer acontecer um projeto muito grande, é a única válvula de saída para encerrar essa hipossuficiência ou essa subordinação econômica. Então, isso não pode ser fator de averiguação. Mas enfim, tá esclarecido para todo mundo o que seria o vesting aí, o contrato de vesting, acredito eu. Acho que deu para a gente avançar nesse tema. E para polemizar, agora a gente tem a seguinte relação: um empregado, trabalhador, contratado, e que esse trabalhador contratado tem um contrato de vesting, né? Ele assina com o seu empregador. O que seria isso para o pessoal acompanhar com a gente? É uma expectativa que você traz para aquele trabalhador, e aí lembrem-se, eu não estou falando necessariamente do operacional, vamos separar as coisas e depois a gente dificulta no operacional. A gente está falando de pessoas que elas geram resultados efetivos para as companhias, para as empresas, né? Na verdade, não para as companhias. É o vício da Stock Options. Para as empresas. Então, ele tem que ser alguém que, se fosse uma grande empresa, a gente falaria de um C-level, de um gerente, alguma coisa assim, mas ele é alguém que está atuando ali na ponta do empreendimento para fazer acontecer, aquele empregado. E por que estabelecer um contrato de vesting com ele? Primeiro, para sintonizar ele dentro daquela expectativa, é uma frase que o pessoal usa que chama sentimento de dono. Para ele estar sintonizado com o sentimento de dono e se empenhar ao resultado do que ele faz ser o mesmo resultado que um dono fizesse. Então, o contrato de vesting para o empregado você não é dono ainda, mas se as coisas acontecerem do jeito que está esperando, depois que passar um tempo, você pode se tornar dono. Eu acho que é a explicação mais simplória e factível que a gente pode ter para a gente começar isso, né? Sem dúvida, Rafa. E esse tema, né, e essa sua reflexão, ela tem muito a ver com o que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, e é bem parecido, né, com a stock option. Até para desenvolver o raciocínio aqui, só adiantar para quem não sabe, né, não tem... tanto... que a gente trabalha neles junto e vai diferenciando. Fica bom. Isso, que a stock option ela é mais cara ao direito do trabalho, porque já temos jurisprudência, já temos discussões não só na seara trabalhista, mas também lá no CARF e também nos tribunais regionais federais, se é natureza remuneratória ou não. Mas, enfim, o que é stock option? Nada mais é que uma opção, né, de compra de ações, e aí, especialmente na SA, depois a gente discute até a possibilidade de stock option nas limitadas, mas é característica das SAs. Então, é feita uma oferta, vamos assim dizer, um plano de stock option, que são também conhecidos como incentivos de longo prazo, justamente para atrair e reter essa mão de obra talentosa e para, como bem disse o próprio Rafael, né, trazer aquele sentimento de dono. Então, aquela pessoa, aquele funcionário seletista, passa a ter, né, de acordo com determinadas premissas, a possibilidade de adquirir ações daquela empresa para a qual ele trabalha, da qual ele é funcionário seletista, insisto, a valores, às vezes, abaixo do praticado de mercado. E aí, né, surge lá... Né? Sempre vai ter um desconto no valor. Sempre vai ter, porque senão você não tem nenhum sentido. Você vai no mercado e compra as ações. Então, sempre tem um benefício para isso. É bom a gente estabelecer que não é às vezes que é condição da evidência da existência de stock option nessa condição especial. Exatamente. E até uma discussão no sentido de que se foi fixado um valor prévio dessa ação e diante da volatilidade do mercado, se óbvio perdeu-se a atratividade para aquele plano, se ele poderia ser mudado ao longo do tempo, eu não vejo nenhum problema nisso, mas há quem veja. Enfim, justamente pelo que você disse, tem que manter esse caráter atrativo. Então, voltando aqui ao vesting, agora sim, minimamente para a gente trabalhar essas duas ideias, eu não vejo, Rafa, não vejo nenhum problema nessa sua hipótese. Não vejo nenhum problema de ser apresentado a um trabalhador, ainda que não se leve, eu já adianto até aquela questão do operacional, ser apresentado esse contrato de vesting, e vejo isso de maneira absolutamente distinta
do contrato de trabalho. E por razões semelhantes daquelas que eu vislumbro que Stock Option também não tem qualquer resquício de natureza salarial. Pela habitualidade, né, que muito se utiliza. Caráter salarial é algo habitual, recorrente. Não é, vai ser ali pontual. Mas para mim esse nem é o traço mais importante, que foi até muito discutido por mim, pela Ana Silva e pelo Cássio Moro lá na live que fizemos no meu canal, no Descomplicando Direito de Trabalho. Eu vejo muito mais a questão da assunção do risco e da opção. Porque tanto o vesting quanto a stock option são opções que o trabalhador tem, são faculdades que ele pode exercer ou não, de acordo com o seu senso de conveniência e oportunidade. E a partir do momento em que ele, autonomamente, exerce esse direito, ele passa a não ter mais o sentimento de dono, mas assim a ser dono. E assumir, portanto, os riscos daquela atividade. E mais, outra prova de que é dissociado do contrato de trabalho é que, uma vez rompido o vínculo, e aí nós vamos discutir até consequências se isso acontecer durante um plano de stock option, e podemos até discutir se isso for no curso, né, ainda da não efetivação de um contrato de vesting, permanece essa situação. A princípio, lá na stock option, que já tem até uma certa jurisprudência, permanece o direito de o trabalhador, né, adquirir as ações em condições especiais. Né? E aí eu até te devolvo a bola com essa indagação. Se você pensa, né, igual a mim nesse contexto, que é completamente dissociado e que não há nenhum problema em termos de contrato de vesting de um trabalhador se leva ou operacional, e aí, né, apimentando um pouco mais a nossa reflexão, se seria possível, né, dentro dessa lógica, vamos pegar temporal, ou que seja, que é o mais comum do que tempo, é a meta, como você bem colocou, olha, a empresa chegou a faturar X, você aqui no contrato de vesting vai ter X percentual. E se eles têm, né, algum inconveniente aí, algum desarranjo nesse meio do caminho, e ele deixa de trabalhar, como que fica esse eventual direito futuro ao vesting? Permanece como numa lógica da stock option ou você vê de maneira diferente? André, eu vou chamar o André especialmente aí que está assistindo para dizer que ele passou perto do negócio que você me perguntou, né? Então, como ele foi mal e jogou isso para mim, eu vou responder e vou jogar a sua pergunta para ele. Ele vai ter que se virar, tá bom? Porque eu e o André não temos uma solução para isso e você vai ter que dar ao vivo aqui, tá bom, Júlio? Então vamos lá. Mas primeiro, eu acho que eu comecei a rir quando você estava falando, porque eu falei, caramba, na fala dele eu levantei umas 4 polêmicas, entendeu? E a hora que eu levantei as 4 polêmicas, eu olhei para o relógio aqui e falei, são 17h32, não vai dar tempo de nada, não vai dar tempo de nada nessa live. Mas vamos lá. Se você me permite, para a gente sistematizar, eu vou resgatar, antes de responder o vesting, algumas considerações sobre o stock options. E por que resgatar? Porque eles são muito próximos, certo? E certo. Eu até adianto, assim, como se diz, um pouquinho do que eu penso de um detalhe que a gente até debateu sobre isso, a respeito da stock options, e o motivo de como que a vesting surgiu, o que ela se diferencia ali, e por que vesting e não stock options. Como você já explicou, stock options vai ser aquele direito de comprar as ações. E aí, qual que é o grande debate da stock options? Se ele tem natureza salarial, se ele tem natureza remuneratória ou se ele tem uma natureza indenizatória, né? Então, se ele vai ter uma natureza salarial ou não. Esse seja talvez o grande debate, é o que o CARF e a Justiça do Trabalho estão sempre enfrentando a respeito desse tema. E eu dei uma aula no IASP no ano passado, no começo do ano passado, o Ricardo Pique lá e o Bolsinhas me convidaram, foi super divertido. E aí, naquela época, eu fiz uma pesquisa bem legal de decisões do CARF a respeito de stock options, né, sobre essa natureza salarial. E foi legal mesmo, só que eu estou fazendo esse recorte da aula para dizer que a minha pesquisa está desatualizada, ela tem 1 ano e pouco já. E naquela época eu encontrei, veja, aproximadamente estou contando aqui umas 12 decisões do CARF, dizendo que eles apontam
a natureza salarial do stock options. Continua, viu, Rafa? Continua. Na Câmara Superior de Acórdãos eu achei 4. Só que eu também achei decisão do CARF que defendia a natureza mercantil. Eu achei uma. Eu achei uma decisão do CARF de 2018 que dizia que não tem natureza salarial. E eu até fiquei pensando e conversei com um amigo que faz parte do CARF, por que, que a gente não tem decisões? Aí ele pegou e ele me deu uma resposta muito interessante mesmo. Ele fala, porque quando se percebe na origem que a natureza é mercantil, isso não vira processo no CARF. Exato. Isso não gera acórdão. E aí, uma impressão ruim que eu tinha, de que, poxa, mas será que o CARF sempre entende que stock options tem natureza salarial? Eu passei a ter uma impressão boa. Falei, não, então o número de decisões é muito pequeno, dentro dessa ótica que ele levantou. Mas lá, eu pontuei alguns requisitos aí, e acho que eu nem vou falar deles, senão não vai dar tempo. Mas, enfim, depois eu posso compartilhar esse material contigo e com quem quiser. Eu pontuei os requisitos do que o CARF analisa para dizer se é natureza salarial e se não é. Ficou muito bom. E o ponto principal é: stock options está expressamente prevista na lei de SA. Então, existe essa previsão legal. E aí tem gente que defende, segundo o Júlio, porque até ontem eu achava que nem tinha gente que defendia, a possibilidade de stock options para sociedades limitadas, né? Eu te provei isso, Não, segundo. você viu que eu já falei? Tem gente que defende, eu nem falei parece que tem gente que defende a possibilidade de stock options para sociedade limitada. Eu tenho muita dificuldade de visualizar, dificuldade jurídica de visualizar. Mas o vesting, ele surge para resolver esse problema. Ele é justamente uma alternativa a stock options quando a sociedade não é SA. Então, me parece que quando eu tenho um tipo societário já constituído, já avançado, quando eu tenho um tipo societário já sedimentado, que a sociedade já tem valor significativo de mercado, independente dela ser uma SA fechada ou uma SA aberta, a gente utiliza stock options. Quando a gente não tem esse valor, não é uma SA, ou a gente envolve num tipo societário em que a promessa dela vale muito mais do que efetivamente a existência de um valor, é que a gente traz uma roupagem de vesting, desse incentivo aí, dessa possibilidade de aquisição. Mas de todos os requisitos que eu trouxe lá para o Stock Options, no material que eu compilei, tem um que eu quero pegar emprestado para falar do vesting, que ele chama muita atenção. Que ele tem que ser uma aquisição real. E que eu percebia que nas decisões em que o CARF dava natureza salarial, por isso que o André está falando que salarial de stock options é o fim, e é mesmo, mas o que acontecia lá? Elas eram gratuitas, a opção de compra era gratuita ou com valor simbólico, ou sem valor expressivo, ou sem valor real de mercado. Então, acabava se confundindo como uma contraprestação ali ao trabalhador, e não um direito, um exercício efetivamente do direito de compra. Pois bem, dentro desse conceito, eu pego emprestado isso, para a gente voltar para a pergunta que você me fez, que é o rompimento antecipado do vínculo e o exercício desse poder de compra em se considerando a existência de um contrato de vesting. E aí a gente entra justamente nessa pergunta que o André fala. Isso é um direito adquirido ou é uma expectativa de direito? E, gente, o ideal, em primeiro lugar, é que esteja regulamentado no contrato. Só de inexistir essa regulamentação contratual, a gente já tem um problema. Né? A gente já tem um problema, a gente já tem um contrato de vesting que deixou a desejar. Então, o pessoal falando que a minha está travando muito. Você está me ouvindo bem, Não, direto? Travou agora que eu perguntei, né? travou só agora, só que você perguntou. O Instagram te ouviu. Mas antes você ia me ouvindo bem, tudo que eu falei Perfeito, antes. perfeito. Pois é,
Vocês viram? Aí, voltou. Voltei. Cara, Não, gente, é totalmente aqui o problema. Eu estava numa conexão que parece que ela começou a falhar, eu mudei a conexão, por isso que demorou a voltar. Nós não falamos nada nesse período, então, assim, vamos continuar. Voltando aqui, onde que eu estava? Ah, da expectativa de direito ou do direito adquirido lá, aquela questão. Então, o ideal é que primeiro esteja previsto. E nessa previsão, eu já vou entrar nessa história do rompimento antecipado do vínculo, que é a pergunta que você me trouxe, e vou te devolver com uma outra hipótese aqui, que é a que o André me levantou. No rompimento antecipado do vínculo, a gente vai ter que analisar que tipo de rompimento se deu. E aí, aquela história que eu falei lá no começo, de um good liver e um bad liver, ela vai ter uma consequência direta em cima disso. Essa consequência de... E aí, lembrando, good liver é literal isso no inglês. É quem sai numa boa e quem sai brigado, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma rescisão do contrato de trabalho por justa causa, numa rescisão antecipada, me parece que não tem condições de permanecer o direito de compra daquelas ações daquela empresa. Por quê? Porque a pessoa ela sai numa situação ruim, ela sai como bad liver, literalmente. Agora, numa opção empresarial de rompimento antecipado do vínculo, em que não existe ali, é apenas uma decisão empresária, que tipo de expectativa a gente teria a respeito desse empregado em poder adquirir as ações? Me parece que se ele não atingiu, se era só tempo e ele não atinge o tempo por uma iniciativa que não é dele, a gente caminharia nessa jurisprudência aí da mesma forma para ele continuar com esse direito de aquisição. Não tem por que esse rompimento antecipado fazer isso. Porque senão a gente deixa para o contratante ali um poder demasiado grande, independente de vínculo de emprego, né? Estou vendo que a coisa vai acontecer, eu rompo o contrato com ele para eu me livrar dessa obrigação que eu me comprometi, já que essas ações vão, de repente, valer milhões daqui a pouco. E aí eu acho que isso, apesar de eu achar que isso já é o gancho para a resposta que você vai dar aí para o André, aí eu te trago no seguinte: e quando eu não tenho um rompimento antecipado, mas eu tenho eventualmente uma mudança societária, uma mudança de tipo societário, uma fusão, uma incorporação, algo em que as relações societárias previstas naquela sociedade então existente, elas passam a não existir. E imagine que a gente não tem uma cláusula de aceleração nesse contrato, né? Para o pessoal, a cláusula de aceleração são aquelas previsões de, olha, se a empresa for vendida antes, se tiver uma fusão antes, se acontecer alguma coisa antes muito significativa, você antecipa o seu direito de compra para aquela data. E quando isso acontece sem previsão de cláusula de aceleração, Ju, se vira aí agora. Você está me mandando só bolas complicadas, né? Mas aí que é bom. Mas antes, Rafa, só complementar, assim, não é tanto objeto aqui da nossa live, mas você tocou num ponto que eu acho muito interessante, depois a gente pode tratar em outra oportunidade, dessas decisões do CARF. Eu não fiz essa pesquisa no CARF, mas eu fiz ela não tão profunda nos TRFs, e temos decisões ultra recentes, eu estou até com uma aqui, de menos de um ano e afins, e continua a polêmica sobre essa natureza jurídica, né, da stock option. Muitos entendendo na seara tributária, se entendendo que é, sim, de natureza retributiva, até mesmo quando ela é fornecida para terceiros, para autônomos, então tributando, né, ou seja, principalmente em contribuição previdenciária por esse caráter retributivo. Não entendendo, portanto, que é um investimento. E aí é o meu grande equívoco, tem um grande equívoco, né, inclusive os votos divergentes que alguns membros do TRF têm feito questão de consignar, invocam, curiosamente, a jurisprudência trabalhista. E aí eles defendem, né, como o TST já afirmou um posicionamento majoritário de que não tem natureza salarial, que, portanto, tem essa natureza mercantil. Mas é muito curioso que essa discussão continua nos TRFs. E a gente estava falando dessa mesmo...
Não critica TRF, não, porque daqui a pouco tem ministro oriundo do TRF, e Não, não aí estou criticando, não. Tá polêmico, não tá nem pacífico. Aí é uma questão tributária que eu nem me arvoro no meio. Mas, e aí você estava dizendo também a grande dificuldade, eu também não enxergo como você, que nessa questão da limitada, se nós formos imaginarmos algo em termos de construção societária, seria o vesting, até porque quando a gente fala em limitada, a gente fala em afetos societados, né? Você tem o afeto pelo sócio. Eu e o Rafael gostamos um do outro, trabalhamos do mesmo jeito, existe essa sinergia. Então, ali se justifica, inclusive, o próprio contrato de vesting. Ao passo que na stock option, nós estamos falando de sociedade anônima, de ações, que eu compro, inclusive, no mercado, em que não existe essa relação. Então, acho que isso reforça, inclusive, o entendimento do X-Trabalho e, a meu ver, aí sim, sem querer criticar, meu Rafa, a jurisprudência do TRF, que diz que pode ter uma natureza remuneratória, não tem uma natureza meramente mercantil, de investimentos, né, e tudo mais. E quando você me diz aí do vesting, dessa cláusula de aceleração, eu até lembro também uma outra cláusula que pode existir, que é bem semelhante, que costumam chamar de tag along, né, que é a possibilidade de se vender, né, para é, é, quem adquirir a maior parte da empresa. Então, eu sou minoritário, se muda o controle societário, eu tenho o direito de revender, mas aí eu já estou participando, né, já é uma segunda etapa, já estou participando ali do quadro societário, mas é só porque a gente não falou isso no começo lá no vesting, pode ser uma cláusula que pode ser incluída também nessa figura jurídica. Mas a sua pergunta é bem espinhosa, né? Então, teria ali o direito de adquirir. Eu até, qual que era a sua pergunta complexa mesmo, que era a do André? Até me esqueci aqui. Quando você tem uma mudança de tipo societário, a empresa ela é adquirida, e aí aquela sociedade existente, ou ela foi incorporada, ou se tem uma fusão, e aí eu tenho um contrato de vesting para adquirir ações que não existem mais. Esse é o ponto. E a grande questão é, esse contrato de vesting, ele é uma expectativa de direito, ou ele é um direito adquirido? Isso, então, consequentemente, até começando a dar a resposta que eu havia pensado aqui para o André e para levantar a bola para você pensando. Ele transmuda-se numa possibilidade de aquisição para para a nova companhia, ou eu falo em esse contrato não ter mais qualquer validade por ser uma expectativa de direito, e eu entro numa seara de debate se isso gera perdas e danos, Isso. né? Você estabelecer exatamente o que seria ali aquele valor daquelas ações naquele momento, analisar qual que era a regra de expectativa de direito, antecipar essa realização, mas resolver por perdas e danos, e não com direito de compra. Me parece, numa primeiríssima análise, o André me passou isso agora há pouco, é até maldade eu querer dizer que essa é a resposta certa, é complexa a questão, mas é um pensamento que eu tive nesse início de reflexão sobre o tema. E é o meu também, Rafa, por isso que eu estava contextualizando aqui, eu só tinha perdido exatamente a sua pergunta, por isso que eu comecei falando da natureza mercantil, da fé, sociedades e do tag along, porque teve um julgado, e aí eu até separei, depois eu posso procurar se alguém tiver interesse, em que aconteceu justamente isso, né? Só que aí no seguinte sentido, não se exerceu opção, teoricamente se rompeu essa opção prematuramente e o judiciário entendeu que aquilo poderia ser convertido sim em indenização por danos materiais. Então, aquela opção de compra dele valia X naquele momento e determinou-se o pagamento daquele valor. Não foi exatamente no contexto da sua pergunta, em que houve uma mudança societária, mas foi num contexto similar, em que houve o não exercício do direito, né, da opção de compra pela parte que tinha anteriormente fornecido. Mas eu faço esse link, essa analogia, porque eu vejo as duas situações com muita similitude. E eu comungo do seu entendimento de que não se permite que se compre cotas de outras empresas, até porque ela não existe, como você bem disse. E se a gente está tratando, aí acho que talvez vai numa reflexão mais profunda, de uma limitada, que no primeiro momento é o mais até comum, mas pode não ser, né? Mas de uma limitada, você exige essa relação
entre sócios, que aí não teríamos, daí a razão para se converter em perdas e danos. Mas se a gente for partir do pressuposto, é uma SA, aí a gente torna a situação um pouco mais complexa, né? Não sei se você vê da mesma forma. Não sei, eu teria que refletir. No início, eu continuaria insistindo que esse poder, essa opção de compra se converteria aí em uma perdas e danos, em um outro tipo, uma antecipação ali, não é uma expectativa do direito. Mas isso tudo, como eu disse, vai depender muito do que estava regulado no contrato, né? Se o contrato previa essas hipóteses, previa hipóteses de antecipação, acho que a gente teria que estabelecer uma força contratual significativa aí, salvo eventual abusividade, né? E lembrei de uma coisa que você falou lá naquele caso que a gente começou a discutir no início do vínculo de emprego e da vesting, uma consideração que a decisão judicial ela levou muito em consideração no memorando de entendimento, que ele foi exaustivamente debatido e assessorado por grandes bancas de advogados. O juiz levou isso em consideração lá, lembra? Então, essa Exatamente. outra relação, o contrato de vesting, gente, ele não pode ser uma coisa formada por adesão. Esse debate manda a cláusula para lá, apresenta sugestões de alteração, essa troca de e-mails sobre as cláusulas de contrato, elas servem de prova futura dessa relação. Júlio, falta 8 minutos para a nossa live. 8 minutos. Cara, falando nada. Falando início do tema. Tudo que a gente pensou em falar, não dá tempo. Você tem mais alguma coisa que quer falar de vesting? Porque se não tiver, eu quero puxar administrador judicial não Isso. empregado de sociedade limitada para Vamos dar nessa, eu vou ter separado, que eu acho que é o mais interessante. Vai lá, então. Não, eu queria até, então, eu vou fazer a pergunta espinhosa para você. Porque a gente sabe que lá no 1012 do Código Civil existe uma possibilidade que muitos desconhecem, é um universo, às vezes, também, que gera um desconforto, vamos dizer, no judiciário trabalhista, que é o administrador de uma limitada ser autônomo, né? Ele não pertencer nem ao quadro societário, né? E muito menos ser um funcionário. Então, uma pessoa autônoma, um terceiro contratado para exercer aquele papel de administrador. E a gente, como você bem colocou, né, a gente não, mas grande parte, pensa naquele mundo binário, empregado não. Então, se ele está ali fazendo as vezes do funcionário, é um empregado de confiança, nos termos do artigo 62, e vem aquela situação. E nesse conjunto de startup é muito comum da gente ter investidor anjo, né, investidor que vem ali aportar um capital e quer ter seus olhos ali também no negócio, enfim, uma série de variáveis que a gente pode ter num contexto de startup. Ou mesmo naquele exemplo que a gente começou a trabalhar aqui, de nós dois, por termos outras atividades da nossa Legal Tech, resolvemos ter um terceiro, né, como administrador autônomo. E aí? Você pensa que isso, de fato, nós vamos lá para o mundo civilista mesmo, 1012, autônomo, ou o risco de caracterizar um vínculo, caso um trabalhador desse, um administrador desse, seja juiz de uma ação na Justiça do Trabalho, é muito grande? Vamos lá. Até o Código Civil atual, até 2003, eu falava administrador não empregado de limitada não pode, ponto. Entendeu? Porque era o que a gente efetivamente tinha, né? Só que com o Código Civil a gente passou até a possibilidade jurídica do administrador não empregado. Isso gerou no início ainda uma grande resistência e depois a própria legislação previdenciária veio passar a prever a figura do administrador judicial de limitada como contribuinte, como não empregado, né? Contribuinte não empregado. E aí a coisa começou a ficar um pouco mais palatável para todo mundo. Sinceramente, eu acho que isso se resolve muito parecido com o que o TST já assimilou a respeito do diretor estatutário. A gente analisar, no caso concreto, a existência de subordinação. Lembrando que não pode ser prenúncio de subordinação, estratégias, metas, definições de rumos do negócio. Não é isso que é subordinação, gente. Subordinação não é o administrador fazer o que quer. Até porque eu tenho que lembrar, o sócio não faz o que quer.
entendeu? Ele tem um parâmetro, ele tem que prestar contas, ele tem que receber um norte. E se a gente está dentro desse conceito, e lembrando que a subordinação não é você estabelecer esses limites e esses pontos de onde temos que chegar, aí eu vejo com muita tranquilidade a possibilidade do administrador não empregado da sociedade limitada e, portanto, das startups. Que esse administrador pode sim ser um não empregado. E aí a gente facilita o que a gente começou a live falando. A coexistência do contrato de vesting com o administrador da empresa, com quem vai estar ali à frente do negócio. E é uma ferramenta muito útil, né, Rafa, para quem está começando, a ter esse tipo de administrador. Me parece uma alternativa muito viável, muito interessante. E embora a jurisprudência não seja vasta no assunto, como você bem disse, já tem a súmula 269 lá do diretor estatutário, eu pesquisando aqui rapidinho antes da live, eu gosto aqui do Tribunal de Minas, que você já deve conhecer um pouco a fama, dependendo das turmas, ele é mais alinhado ali com os ideais do trabalhador, ideologicamente, respeitosamente. E curiosamente, né, sendo já redundante, peguei uma decisão aqui que me parece, com todo respeito, não traduziu melhor, que diz, só separou no trechinho, não sendo reclamante acionista, só pode ser enquadrado juridicamente como empregado. Então, negando veementemente, inclusive a própria súmula 269, que diz, olha, ele está subordinado ao conselho de administração. Então, se for partir desse conceito, não existe nada, né, do que nós estamos tratando, nós estamos rasgando o Código Civil. E eu quis trazer esse exemplo aqui só para mostrar... Só para fazer um comentário maldoso. Essa é a mesma súmula que declarou inconstitucionalidade da necessidade de apresentação de liquidação de reclamação trabalhista? É o mesmo tribunal que declarou inconstitucional a liquidação em reclamação trabalhista? Não vou dizer, igual o André comentou, depende da turma. Sim, mas é assim, só para mostrar, e eu quis trazer ela aqui para a gente amarrar esse fechamento aqui no início, que a gente falou da importância de uma assessoria jurídica, de mudar, da gente trazer isso à tona, de mudar esse preconceito mesmo, um conceito equivocado que muitas vezes existe, do judiciário trabalhista, com essas novas formas societárias, com essas novas formas de contratação, sem que isso implique, por óbvio, nós não estamos falando aqui em precarização, em fraude, nada disso, pelo amor de Deus. Quem me conhece, você sabe disso. Exatamente, de boa fé. E aqui já é praticamente simulado e previsto em lei, né, 1012 do Código Civil. Então, só queria, né, para fechar aqui esse comentário. Despeça-se, porque não dá tempo de mais nada, e despeça-se em poucos segundos. Pessoal, brigadíssimo. Até a próxima. A gente tem que conversar mais sobre o assunto. Obrigadão, Rafa. Gente, obrigado. Valeu todo mundo que está acompanhando. Um abraço, André. Um abraço para todo mundo que acompanhou nossa live. Teve alguém aqui que participou bastante, que eu estou tentando resgatar o nome dela. A Clarice. Obrigado, Clarice, também. Foi muito proveitoso. Abração, Júlio. Valeu, Rafa.